Fala pessoal, bom dia, estamos aí iniciando mais um dia, na verdade é a parte 2 do vídeo anterior, né, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre redes. Lembrando, eu estou recapitulando esse assunto por minha conta própria mesmo, já estudei isso e estou compartilhando com vocês aí que gostam, né, do canal e tal, que estão acompanhando. E o objetivo é isso, é a gente tentar falar um pouco sobre a diferença lá dos IPs e os números binários. Eu já falei sobre os números binários no último vídeo e agora nós vamos entender um pouco sobre a máscara de rede. Então quando a gente dá um IP config lá do nosso Windows, nós temos aqui o nosso IP e a nossa máscara de rede logo abaixo. Né? Aqui temos também por que tem dois IPs aqui, John? Porque eu tenho duas placas de rede, tá? Só para deixar claro. E nesse caso nós vamos falar desse cara aqui. Lembra que eu falei que se a gente muda de faixa, isso poderia fazer que a máquina pode não comunicar com a outra? Sim, eu fiz um comentário generalizado, porque nem sempre é assim. E hoje nós vamos entender o porquê nem sempre é assim, certo? Pois bem, a gente vai começar aqui então a falar do 255.255.255.0. O que é isso daqui? Esse cara, o que ele representa? É ele que vai nos dar a quantidade de hosts que aquela determinada rede vai ter. Lembrando que eu não vou passar aqui sobre as classes de rede A, B e C, tal, o que são, tal. Vocês podem pesquisar um pouco mais, talvez no futuro vídeo eu faça sobre isso, até mesmo porque talvez eu não tenha tanta propriedade para falar sobre isso, né? Como eu disse, estou recapitulando o assunto e passando para vocês o que eu estou recapitulando. Mas o objetivo principal aqui é entender a lógica desses 255, 255, 255 e o 0. Tá? Bom, em números binários vocês sabem que o número 255 é representado em um octeto de uns, certo? Ou seja, são todos os octetos preenchidos com o número 1. Para quem não viu o vídeo anterior sobre o número binário, né, a gente fez aí alguns números binários para entender a lógica. Então nós, uma vez dito isso, sabemos que a representação em binárias, binária, né, no caso, do 255 da barra 24 é assim, concordo? Concorda? Ok. Bem legal. E John, por que vocês representam uma classe C, né, ou esse 255 como uma rede barra 24, que daí vocês vêm aqui dá o barra 24. A lógica desse barra 24, né, ele é dado justamente pela questão de que você tem 3 octetos de números uns. Se você pegar um octeto, são quantos? 8. Lógico, são 8. Então se você pegar 2 octetos, são 16. E se você pegar 3 octetos de números 1, 24. 8, 16, 24. Quer dizer que então, se eu falar barra 32, seriam todos os números com octetos de 1 aqui? Sim, seria barra 32. Seria 255, 255, 255, 255. Por quê? Porque aí eu estaria preenchendo aqui os 255. Certo? Certo? Tudo certo? Tá. Lembrando que eu vou dar uma... Pode ser que seja um pouco complicado para vocês esse ponto. Por quê? Porque, na verdade, quando vocês focam nisso daqui, lá na frente pode se tornar um pouco com relação à máscara de subrede, tá? Isso aqui tem lógica para soma, né, em octetos. Mas agora a gente vai dar uma alterada sobre isso. Eu quero que vocês não percam essa imagem, assim, né, das somas dos octetos, mas eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou unificar todos os octetos, para que vocês possam entender como funciona a máscara de subrede, tá? Bom, dando essa alteração, o que eu vou fazer também para representar para vocês? Uma vez que você tem uns, como está aqui, 255, 255, 255, eu vou representar tudo que tiver 1 nessa análise binária como a rede. Então daqui para cá eu vou mudar a cor para verde, o qual representará a nossa rede. E daqui para cá eu vou manter amarelo, porque estará representando a quantidade de hosts que posso ter na rede. Certo? Então, dado essa informação, sabemos que uma vez que você tem essa quantidade, lembra da lógica? Somando isso daqui, nós teríamos 256
hosts, não hosts, a gente já vai entender o porquê. Aliás, vocês já sabem o porquê se vocês verem os vídeos anteriores. Vocês sabem que 2 IPs são destinados à rede e o outro ao broadcast, que é o último IP. Mas John, a soma disso daqui dá 255 e não 256. Sim, nós não podemos esquecer, colocando mais um aqui, sabe por quê? O IP 0 também conta, tá? Então imagine que você comece do IP 1 até o IP 255, né? Mas nós não contamos o 0, o que o 0 também conta como um IP, que é o IP da rede. Então por isso que eu estou colocando só mais um aqui, só para simbolizar o IP 0, mas na lógica aqui, só para a gente somar e dar o número exato aqui. Então nesse caso são 256 IPs, onde o primeiro e o último não conta, então nós teríamos 254 hosts disponíveis. Ok? Legal. John, e aí? O que com base nessas informações? Você sabe que tudo que tem um, eu estou falando de rede, né? Ou seja, e só o que tem 0 eu vou destinar a máquinas. Então quer dizer que nessa faixa de 255, 255, 255.0, né? Que é uma barra 24, né? Só estou colocando, acrescentando ali, mas não há necessidade em tese, porque o 255 já está dizendo em tese, eu imagino, né? Você está dizendo que você pode ter 254 máquinas nessa rede? Positivo. Positivo, somente 254 máquinas, tá? Então, dada a informação da barra 24, se eu falei aquele dia sobre o IP da barra faixa 100 e eu pegar uma faixa 101, não poderá ter comunicação. Por quê? Porque a primeira rede dessa faixa é o faixa 0. De 0 a 255 já bateu a primeira faixa. Então a partir do momento que eu coloco um IP com 101 estático que seja, ele não vai comunicar com esse cara aqui, certo? E é bem dizer isso. E além do mais, né, se vocês quiserem até testar isso, depois a gente pode até fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Ele não vai nem comunicar com a internet, dependendo, porque o DHCP pode não passar as informações. Pode não, acho que não vai passar, a não ser que seja configurado para também pegar uma faixa 101. Ok? Legal. Dado a essas informações, eu quero brincar um pouco com a informação. John, eu quero reduzir a quantidade de máquinas, eu quero ter menos máquinas na rede. Minha rede não vai passar de 20 máquinas, então eu quero ter no máximo entre 15 e 20 IPs disponíveis para eu poder disponibilizar na rede, por segurança. Legal, o que eu deveria fazer? Lógica, falando aqui agora, vamos trabalhar com lógica. Se eu acrescentar mais um aqui, o que acontece? Acontece que essa quantidade aqui, ela vai ser reduzida. Logo, isso aqui fará parte da rede, certo? Se eu acrescentar mais um aqui, logo, esse aqui também será reduzido. Por quê? Ele também fará parte da rede. Então, cada vez que eu acrescento um aqui, eu vou reduzindo a quantidade de máquinas. E aí vai sobrando, por exemplo, 16 máquinas menos 2, 14 hosts disponíveis para você colocar na sua rede. Isso inclui impressora, tudo, dispositivos, ok? Beleza, John. Legal, isso aqui não foi tão difícil assim. Mas aí, em representação de número, o que eu coloco aqui? Porque lá na hora que você for colocar o seu IP, você não vai colocar você vai colocar o 255, 255, tal. Simples. Você simplesmente vai pegar o que você pegou. Nossa, você vai pegar o que você pegou. O que você colocou de 1, por exemplo, esses caras aqui, e vai fazer a soma. Qual que é a soma disso daqui? 240. Ou seja, eu vou fazer então primeiro octeto, cuidado, lembra que eu falei, ó, primeiro octeto 255, segundo octeto 255, ó, terceiro octeto 255. E aí nesse octeto eu não vou pegar total, eu vou pegar só até a parte da rede, 240. Então, consequentemente, vamos colocar 255, 255, 255.240. Correto? Porque, né? 3 octetos de 255 e o outro octeto de 240.
E aí eu coloco 0, John, ponto 0 aqui? Não. Por que que não? Porque são só 4 octetos, correto? São 1, 2, 3, 4. É assim que trabalha IPv4. Legal? Bom, aqui nós temos daí a quantidade de hosts que nos sobraram. Olha lá. São 16 menos 2, porque nós temos que tirar um da rede e um do broadcast, que vai nos dar a quantidade de 14 dispositivos para nós trabalharmos. Olha que legal. Legal, John. Gostei da sua explicação. Agora eu quero que você faça o oposto. Eu vou mudar isso daqui. Eu quero que o 16 seja também. Eu quero que esse cara aqui também seja o cara, né? Eu vou mudar. Por que eu tô fazendo um por um, né? Vamos pegar assim, tá? Então agora, e aí, lógico, para que isso aqui vire rede, eu preciso fazer o que aqui embaixo? Colocar zeros nele. Então a partir de agora, esse cara aqui pra cá, ele vale a quantidade de máquinas que eu posso ter, certo? Então quer dizer, John, que eu vou ter, se eu trazer pra cá, eu vou aumentar 259 hosts, então seja com uma faixa, aqui eu vou mudar aqui pra faixa de 24, não é a que tá aí agora, tá? Só pra vocês entenderem. Assim eu tinha 254 máquinas disponíveis, correto? Dispositivos. Quer dizer que se eu liberar 2 aqui, eu só vou ter mais 257 máquinas disponíveis? A resposta, agora que confunde um pouco, então prestem atenção, não. Por que não? Porque na verdade, você vai dar a continuidade. Então nós não podemos usar a mesma regra aqui, né, de somas de octetos, né, com a parte da rede, porque a parte de dispositivo vai ser diferente. Por quê? Porque a partir daqui do 128, ele vai dar a continuidade de você fazer, né, a elevação não ao quadrado, né, não sei, a 2, né? Nesse caso, 128, lembra que eu falei que quando eu era criança eu fazia de 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8. Eu não sabia por que disso, mas hoje isso foi muito bom para mim, né? Foi muito útil. Porque depois de 128 vai vir o quê? 256. Eu já acabo de liberar mais um octeto ali, um octeto não, mais um ponto ali de número, o qual consequentemente vai me dar mais 256 dispositivos. Então se eu liberar mais um, 256 mais 256, 512. E assim por diante se eu fosse liberando. Tá entendendo a lógica? Então, quando a gente se trata de dispositivos, estamos falando de continuidade na variável, né, nessa mudança aí de números elevados. Eu não sou bom em matemática, gente, tá? E consequentemente nós vamos ter essa quantidade de máquinas, 1024 menos 2, 1022 máquinas hosts disponíveis a partir do momento. E aí, John, o que eu faço aqui? O que acontece daí? Aí você já está falando que aqui tem um octeto de 255, beleza, então mantenha esse 255, mais um octeto de 255, correto? Beleza, ponto 255. Aí que a coisa começa a ficar diferente, porque nós temos aqui um octeto de 252. Então nesse caso não é mais 255, é 252, né? E aí você vai ter o ponto. Como o resto não tem mais nada aqui, eu estou dando liberdade para a máquina. Seria 255.255.252.0. Essa seria a range da nossa IP. E se nós fôssemos falar daqueles, acho que é CIDR, uma coisa assim, né? CIDR, uma coisa assim. Seria em termos de portas, né? Seria barra o quê? De acordo com a lógica, né? O que vocês diriam? Se você disse que é só somar quantidades de 1 aqui, é barra 22, meu amigo. É barra 22, tá? Então, seria barra 22 a rede. Barra 22, quando se fala de barra 22, estamos falando desse tipo aqui, ó. Certo? Essa é a lógica. O que seria barra 23? Seria você tirar mais um aqui, aumentar aqui, né, para 1024, ó, seria basicamente isso. Você teria essa quantidade de dispositivos, menos 2, e aqui também teria que alterar, consequentemente, porque na verdade um ponto principal é esse cara aqui para você configurar aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem a lógica de como funciona.
E isso daqui, ó, é o que vai ser colocado na hora de fazer a configuração. Ou seja, eu vou simplesmente pegar aqui esse último octeto que sobrou e sei que vai ser 248 o último número aqui, ó. Pronto. A partir de agora ele é um /21. Vocês entenderam a lógica de máscara de subrede? John, com dado a essa informação, sendo que a rede inicia com a barra 100, com a faixa 100, esse cara comunica com esse cara? E aí? A resposta é sim. Lógico que se comunica. A partir do momento que você tem mais de 2.000 dispositivos disponíveis, logo você terá mais de 256, né, dispositivos. Logo você vai ter que aumentar uma faixa a mais, que no caso vai ser ali o 101, e assim por diante. De 101 vai até o 255. Vamos começar pelo 100. Começa lá, 192.168.100.0. Aí vai até 255, aí muda para faixa 101, que daí no caso é 192.168.101.0, vai até 255, vai mudar de faixa para 102 e assim vai. Quer que eu prove isso para vocês? Eu sou preguiçoso, tá bom? Eu assumo isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, cálculo de rede. Aqui, ó. Vamos fazer a mesma lógica que nós temos para nosso IP. A barra nossa ali é o qual? 21. Então vamos procurar barra 21. Ó, vamos ver se está certo o IP. Olha que coisa linda lá, ó. Tá exatamente igual, né? E aqui vamos pôr como classe C. A gente pega 21, né? Classe C tem menos IP, né? Classe C é só até realmente essa classe aqui. Só que eu vou manter aí o IP de classe C, o que não era o ideal, mas vamos lá, vamos tentar. Ó, ele vai pegar de 192, só que ele pegou aqui com uma rede sendo 96.0, né? Porque daí isso aqui entra em outra coisa que eu não tenho tanta propriedade para falar ainda. Eu já estudei isso, já passei por isso. Cada classe ele pega uma quantidade de IP inicial, vai até tal IP. Daí a classe B vai desse IP, uma mais da classe A, vai até tanto IP. Eu sei que a classe C é esse do 192, 168, tal. A classe B, se não falamente, é 172, uma coisa do tipo. É que daí não dá pra... Vamos fechar o IP aqui pra ver se ele muda, aparece pra mim automático. Ele está pedindo para colocar aqui o IP. Se você colocar aqui, ele vai fazer o cálculo com base a classe correta, né? Nesse caso ele pegou a 32, eu vou pegar a barra 21, né? Vamos ver se ele acha de 100.0 direto. Olha lá. Ele inicia com a faixa, mesmo assim pegaria, tá vendo? Ele pegaria com a faixa 96.0 e finalizaria, olha onde, broadcast, 103.255, o que, se a gente pegar aqui no nosso barra de IP, seria esse cara aqui. Eles se comunicariam, porque estaria dentro dessa range, né? Lembrando, existe uma forma de você calcular isso daqui, né? Existe uma forma, né? Melhor dizendo. Porque você vê, eu sou preguiçoso, como eu disse, eu prefiro entrar no site e já ver isso, mas se você estiver num lugar sem um Google da vida, meu amigo, você tem que aprender a fazer isso. E não é difícil, é muito próximo à lógica aqui de você pegar esse número, daí você só inverte, enfim, você acha o broadcast e você acha a rede, né, a rede dele. Depois eu vou até tentar fazer um vídeo sobre isso. Existe uma possibilidade, é que, como eu disse, eu estou recapitulando, eu vou pegando aos poucos, eu tenho as matérias que eu fiz da faculdade, eu estou só dando uma recapitulada para não esquecer isso, tá bom? Bom, mas a lógica principal a gente conseguiu chegar, que é barra 21, chegamos que esse IP ele é essa máscara de subrede. Então o ponto principal era a gente trabalhar com essas informações, e deu super certo. A quantidade de dispositivos 2046 usáveis, né? Nesse caso você vai ter 2048. Vamos confirmar? Aqui, ó, vamos lá, a soma de tudo tem que dar 2048, legal, menos 2, 2046. Ó, aqui ó, em números binários, legal também, se a gente vir aqui, vai dar certo também. São quantos uns aqui? São 21 uns, que é o que vale a barra 21. Se a gente somar quantos uns tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 21. 21, que mais? Não sei, isso daqui, binary IT.
Ah tá, esse aqui é o Binary ID, legal. Eu não sei, tá, pra ser sincero. Já passei por isso, acho, ou não. Não, acho que isso aqui é uma informação que eu não lembro, talvez eu deve ter passado. Isso aqui eu tenho certeza que não passei. Legal. Ó, classe de IP é B. É porque eu coloquei aqui. Será que se eu colocasse como A ele ia mudar? É, ele já dá como classe B, não adianta. A classe dele é B, não é A. Não é, será que então a classe C... Vamos por barra 24 aqui só pra eu tentar entender. Ah, tá. Não tô falando asneira. Tá certo, estou certo do que eu falava. Tenho medo de falar coisa errada, senão tem que ficar corrigindo. Beleza, acho que é isso que eu posso passar pra vocês e o que eu estou aprendendo. Entendi a lógica aqui do negócio. Vocês viram como que eu estudo. Então, John, quer dizer que se aumentar aqui eu multiplico para 2048? É isso. No caso, eu multiplico por 2, vai para 2048. 4.096, 8.192, 16.384, 32.600, não, 768 e assim por diante. Quero ter uma rede pesada, ó. Quantas máquinas você pode ter na rede? Do 65.634, 534. Tá vendo? Então isso, e lógico, isso aqui faria parte de tudo zero, por exemplo. E aí você simplesmente somaria, né, os octetos, ó, que daí seria 255, 255, 00. Tá vendo? Isso aqui seria 255, 255, 00. A porta seria em som de SIRD que fala, né? Seria barra 8. Sou certo disso? Não. Barra 16, desculpa. Contei errado. Nossa, que moleque ruim de conta. Seria barra 16. Uma rede de barra 16. Então, isso aqui se resume a isso aqui. Isso aqui é nada mais, nada menos que essa lógica aqui. Certo? E tudo isso aqui é com relação ao número binário. O PC é nada mais, nada menos que 0 e 1. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio aqui funcionou. Senão eu fiquei 22 minutos falando sozinho. Até mais.